E aí, rapaziada, ligada no canal do Leão, já vai chegando, deixando o seu like, já vai metendo o dedo no like aí. Vamos direto ao assunto, que aqui a gente vai direto ao assunto, para não desperdiçar nem meu tempo, nem o de vocês. Vamos falar sobre Lucas Braga hoje, que ontem saiu a notícia aí de que havia sido rejeitado nos exames médicos do Fortaleza. E hoje, mais cedo, veio o complemento dessa informação através, a princípio, de Anderson Matos, falando que os exames médicos haviam apontado um indício de um problema cardíaco em Lucas Braga, né? E isso foi noticiado hoje mais cedo por alguns portais, chegando alguns até a apontar que isso poderia trazer, abreviar a aposentadoria de Lucas Braga, poderia o jogador deixar de jogar por conta desse problema, né? Mas só para complementar a informação, é preciso dizer que o exame aponta um indício e outros exames serão feitos para investigar, né, a situação. Claro, né, as pessoas começam a noticiar, às vezes, alguns portais de uma maneira um pouco mais exagerada, mas não existe nada que confirme ainda que isso vai encerrar a carreira do jogador. Inclusive, a gente não gosta do jogador, futebolisticamente falando, mas a gente deseja que seja só um alarme falso, porque, claro, independente de tudo que está ocorrendo, de tudo que ele não fez por nós, de todo prejuízo que ele trouxe para o Vitória, a gente sabe que é lamentável para um atleta se ele tiver que encerrar a carreira a apenas 29 anos, né, se eu não me engano, que é a idade de Lucas Braga. E muita gente se perguntando, poxa, se o Fortaleza conseguiu detectar, por que o Vitória não? Né? E aí também, gente, a gente vai precisar ver essa informação mais adiante, como é que vai decorrer, né, esses novos exames que serão feitos com Lucas Braga. E eu não sei exatamente quem vai fazer esses outros exames, se vai ser o Fortaleza ou se é o próprio Vitória que assume isso. Mas a gente vai ter que ver mais adiante, porque assim, sempre se imagina que quando um atleta tem um problema cardíaco, seja algo ali congênito, né? De nascença, seja algo ali que já veio com ele. Mas eu não sou um especialista em medicina, né? Do conhecimento raso que eu tenho, existem alguns fatores que são adquiridos durante o tempo. Não necessariamente é algo que já veio de nascença, que o Vitória falhou em detectar quando fez exames médicos há um ano atrás. Mas lógico, a gente vai precisar ver também mais adiante, não sei como é que essa situação vai discorrer, mas a gente precisa ver, né, quais são os próximos indícios, as próximas informações que teremos para saber se de fato é algo que o Vitória falhou em detectar, ou se foi algo que foi adquirido, ou se é de fato um alarme falso, porque acontece às vezes também de um determinado exame apontar um indício e quando você aprofunda, faz exames mais complexos, você percebe que ali foi alguma falha, né? Vamos ver mais adiante. O que a gente tem é desejar boa recuperação aqui para o atleta. E ontem, gente, sobre isso, eu sei que tá muita gente puta, porque quando se falou que havia se rejeitado o Fortaleza havia rejeitado o Lucas Braga através do exame, muita gente achou que era bara, que era puro quachá, que na verdade isso tinha a ver com a questão de um processo que existe Lucas Braga contra o Vitória. Eu não entendi muito bem qual foi a associação que as pessoas estavam tendo. Eu acho que foi um pouco de teoria de conspiração. É normal nessa situação que você quer se livrar muito de um jogador, você começar a especular e achar que na verdade tudo fez parte de um plot para... Enfim, eu não entendi qual foi a conexão, sabe, que algumas pessoas fizeram, mas estavam se especulando muito a respeito disso, de que essa não ida para o Fortaleza tinha sido cancelada por conta deste processo que existe de Lucas Braga. Sobre esse processo, gente, eu vou deixar aqui um trecho que a gente debateu ontem no nosso podcast. O que a gente pode falar é o seguinte: é um processo que corre em segredo de justiça, ou seja, você não sabe os detalhes do processo, né? Qual é a justificativa que está sendo jurídica, que está sendo utilizada por Lucas Braga. O que existe é como é que eu posso dizer assim, uma dedução de que
O valor de 13 milhões pedido por Lucas Braga se deve a uma tentativa de rescisão indireta. Para um jogador pedir rescisão indireta, o clube tem que estar cometendo algumas falhas. Existem as brechas, né, que o jogador pode utilizar juridicamente para se amparar para pedir isso quando o clube está cometendo algumas infrações com o jogador, né? Algumas delas são realmente atraso de salários, outras são, por exemplo, você proibir o jogador de exercer a profissão. Eu acredito que talvez o que Lucas Braga tenha argumentado tenha sido algo nesse sentido, porque ele começou o ano fora dos planos do Vitória, treinando separado. Eu não acredito que o Vitória devia a Lucas Braga, que o Vitória não estava pagando salário a Lucas Braga, sabe? Eu não acredito que o Vitória tenha outro tipo, mas isso é crença minha. É algo que a gente vai precisar também ver mais adiante no que é que vai se desenrolar. Eu vou deixar aqui o trecho do debate que a gente teve ontem no nosso podcast, que a gente falou um pouco sobre isso aqui, o debate pegou até fogo. Veja aí, tirem as próprias conclusões de vocês. Algumas novidades no Esporte Clube Vitória, a volta dos que não foram. Lucas Braga rejeitado nos exames médicos do Fortaleza. A bucha de o que dizem, né? De volta. Vai, não vai, vem, não Você vem. tem algo pra falar, Mabel? Rapaz, o que é o que sabendo, dizem, então isso aí você está dizendo que isto aí é uma o que falácia? Eu fiquei sabendo, o que foi já divulgado aí por alguns meios de comunicação, foi referente aos 13 milhões, né? Que ele botou o Vitória na justiça, porque ele queria rescindir o contrato. Vitória não, e aí 13 milhões, tá pedindo aí. Mas como é que isso estaria conectado com a rejeição do Fortaleza? Eu já não tô sabendo. Eu só sei que ele botou o Vitória na justiça Fofoca no pau. pela metade, quase mata fofoqueiro. Botou o Vitória no pau, pedindo 13 milhões. Você botaria o Vitória no pau, Washington? Rapaz, eu não tô colocando nada no pau ultimamente, velho. Eu tô só vivendo. Tá colocando pau em alguma coisa? Você pulou o carnaval onde, velho? Só pra eu saber onde. Em casa, mano. Você ficou em casa e você... Casa, mano. Você vê, velho. Você não produziu vídeo, você não produziu vídeo, você ficou conservado em casa. Fiquei conservado em casa. Não pulou nem um dia. Só que sem... Deixa quieto. Deixa quieto. E aí o que acontece aqui? Paulo Bahia, boa tarde. Lucas Braga de volta junto com uma ação de 13 milhões. Paulo Bahia tá falando isso. Na verdade, esta ação já existia. Ah, existia, foi? Pera aí. Não, eu tô te fazendo a pergunta. Eu tô te fazendo a pergunta. Presta atenção. Eu já sei onde você quer chegar. Não quero chegar em lugar nenhum. Eu já conheço as táticas do curso de Pablo Marçal. Pare com isso, você tá querendo... Infelizmente, você vai conseguir fazer isso em outros podcasts. Aqui não. Eu não falei em momento nenhum que não existia ação. O que eu falei foi que o Vitória não deve nada a Lucas Braga. Mais uma vez, está à disposição para você conferir. O Vitória não deve nada a Lucas Braga. Você disse que não existia ação de 13 milhões nenhuma. Não. Você falou que eu não ainda falei existia. assim, o que se falou, preste atenção. Tanto que eu disse a você, se eu pego você e eu entro com ação contra você, enquanto você não é condenado, é óbvio que você não tá devendo. Eu lembro que teve uma parte que eu ainda falei assim... o que se falava é que ele estava pedindo o valor de uma rescisão indireta que ele abriu mão ao ir para Fortaleza. Assista e confira. Olhe. Tudo bem, eu não vou discutir. Isso aí também, não foi por questões contratuais que estava devendo. Eu não tô falando sobre isso, eu não tô falando sobre isso. Eu só tô falando o seguinte, que de fato, na nossa discussão, a gente falou que era de William Oliveira, eu tinha confundido com o William Oliveira. Não, foi isso que falou. Eu me confundi com o William Oliveira. Calma, você deixa... Eu tô calmo, você que tá nervoso. Eu tô calmo. Você dormiu que horas ontem? Dormi muito bem. E acordou que horas? Eu dormi tão bem esses dias, você não tem noção. Eu também, mas não parece não. Deixa eu te falar. O que eu falei... Aí, Paulo Bahia tá dizendo, falou sim, Alex, tá gravando. Não, mas Paulo Bahia que tá falando. É por isso que é perigoso. Você tá entendendo o Paulo Bahia? Porque é importante a gente desmentir mentirosos, a gente não deixar pessoas falaciosas dominar o microfone. A gente precisa estar combatendo, por isso que eu combato as mentiras do Bahia, combato as mentiras de alguns grupos extremistas. Porque se você deixar, o pensamento de um contamina, cria um efeito manada e contamina as pessoas, como contaminou o Paulo Bahia. Não, Paulo você quer dizer que eu contaminei o Paulo Bahia? Eu não citei nomes. Não, você está dizendo que Paulo Bahia está sendo levado por um comentário que eu fiz. Eu citei algum nome aqui, Mabel? Não, você tá vendo qual é o problema dos extremismos, galera? É esse o problema dos extremismos. Eu só fiz o seguinte, eu só li um comentário, eu só fiz uma pergunta a você quando falou que não tinha a multa do extremismo. Eu falei, e não tinha não, Alex? Você pegou e já foi atacando. Hoje
Hoje eu desenvolvo, graças a Deus, um trabalho na internet que é de desmonte de narrativas. Porque existe um perigo a palavra que é dita de maneira distorcida, ela ser aquele telefone sem fio, vai passando e vira uma verdade. E aí o estrago já tá feito. É por isso que é importante combater mentirosos. Eu estou aqui. Eu tô falando da torcida do Bahia. Sim, isso. E eu concordo com você. Sabe? Eu concordo com você. E hoje eu venho tentando fazer esse papel, pra não deixar algumas mentiras ganharem repercussão. Muita repercussão, encorparem demais. E sou seu fã por conta disso. Muito obrigado, meu amigo. Pô, meu irmão. O que eu falei é tudo, né, está à altura de um clique. Inclusive, você não precisa nem voltar a live toda, sabe por quê? Porque eu postei exatamente este corte. Não, você editou o corte. Ou não editou? Eu editei as partes que então tem barriga, mas então sim. Pode, pronto. Se você não quer o corte mastigadinho... Eu não quero nada de... Alex, eu não estou discordando de você. Não, mas eu estou numa área tão boa. Eu tô falando pro meu público. Sim. Eu não sei porque você tá mordido de cobra. Não, eu tô de boa. Não tô, não. Tá parecendo? Pessoal que tá nos assistindo, se vocês estiverem com alguma dúvida em relação à idoneidade da fala, porque realmente, quando eu vou fazer os cortes, eu enxugo algumas partes, que às vezes a gente fala algumas propagandas, que o Washington fala algumas besteiras que não tem a ver e corta o raciocínio, aí eu tenho que cortar pra não ficar um negócio muito confuso. Você pode assistir na íntegra, porque todas as lives ficam disponíveis no nosso canal. Você quer dizer que a galera não acompanhou, que a galera não sabe, porque a galera tá dizendo aqui. Infelizmente nem todos. Você falou sim, Alex, tá gravado. Agora, me permita. Não, eu só tô lendo os comentários aqui. Mas me permita. Eu tô fazendo um storytelling pra chegar em um ponto. Isso é o que eu falei foi: o Vitória não deve nada a Lucas Braga. Tanto que tem uma parte que eu lembro que eu claramente disse assim: Alex, não. O Vitória consegue pagar os seus jogadores, os seus funcionários? Depende. Tem uma saúde financeira? Consegue pagar as dívidas deixadas por outra Depende. gestão? Depende, não Depende consegue. Lucas é de que gestão, velho? Consegue da gestão de Famoto. E a gente tá devendo a ele? Não tá devendo, não. Isso aí já foi explicado. Tá vendo que você não se informa que isso aí... Pô, velho, foi explicado por onde? Por já quem? Foi explicado? Não tem dívida nenhuma. Não existe dívida do Vitória com o Lucas Braga. Na verdade, existe uma ação que parece que ele abriu mão da ação ao ir pro Fortaleza, porque ele queria tentar uma rescisão indireta com Vitória, e aí teria que receber todos os valores pendentes que daria aquele montante do que foi divulgado. Mas não existe nenhuma dívida do Vitória com o Lucas Braga. Você não pode chegar e dizer o seguinte: porque alguém chegou e explicou lá também, não comprovou nada, e você chegar e acreditar. Eu acho, e aí eu vou lhe dizer como torcedor, claro que a gente tem que ter responsabilidade. Mas não é porque você chegou pra mim aqui e explicou uma situação sem comprovar nada que eu também tenho que acreditar em você, Alex. Eu acho que todo mundo tem que ter responsabilidade com tudo. Nem chegar e afirmar algo, nem chegar desmentindo algo sem comprovar também. É só isso que eu tô lhe dizendo. Você fez o trabalho de apuração. Eu vou lhe dizer. Você fez o trabalho de apuração. Eu vou lhe dizer. Você vai dizer que você tá apurando agora, você tá afirmando e bancando velho, uma coisa que você não se preocupou em apurar, porra. Velho, olha só. Eu vou lhe mostrar. Fica tranquilo. Não, cara, por que você não fala assim, eu errei, da próxima vez eu vou apurar pra ver se é verdade ou não? Você tá desesperado correndo atrás de um bocado de gente no WhatsApp. Eu tô pegando o WhatsApp. Confirma, sendo que eu tô lhe dizendo que o Vitória... Pronto, você tá dizendo isso? Eu estou lhe dizendo que igual o Vitória Marinho. não deve Lucas Braga. Pronto, então fechou, igual Marinho. Fechou. Tá tudo certo. Qualquer um hoje consegue descobrir uma ação de qualquer pessoa. Só que no caso dele é uma ação que você não tem os detalhes porque tá correndo de segredo de justiça. O que eu falei foi: Lucas Braga estava cobrando e qualquer um tem direito, eu posso te processar, e eu ainda falei. Pronto, quem falou isso foi eu. Agora. Quem falou foi eu, isso pra você. Eu posso te processar. Pera aí, brother. Você deixa eu terminar. Eu falei, tanto que eu dei o exemplo, eu estou sendo processado e a pessoa que tá me processando tá pedindo 20 mil. Se Mabel me ofender, eu achar que a Mabel ofendeu minha honra, eu posso processar você, Mabel, e dizer quanto eu quero receber. Isso não necessariamente significa que você me deve alguma coisa. Pronto. Não, mas o que eu falei. Pronto. Se você me processar, eu posso falar assim: pô, Mabel, eu quero indenização, você me ofendeu minha honra, eu quero 50 mil de indenização. Isso não significa que você me deve 50 mil, Mabel. Foi o que eu falei. Lucas Braga falou que existe um processo de fato, ainda falei, as pessoas viram que de fato olharam o nome, tava o nome dele lá com o processo, ele cobrando um valor próximo entre 13 e 14 mil, não tinha certeza ainda. Porém, falou-se que ele abriria a mão desse processo depois que foi Fortaleza. O que você disse foi que o Vitória devia, que a gente estava tendo uma conversa sobre valores, porque você queria 1 milhão. Não, a gente já falou sobre BAD. 1 milhão, aí chegou nesse ponto. Aí já falou de BAD, eu falei pronto, tô concluindo. Eu estou te ajudando na condução. Pronto, aí você falou que, se o Vitória não deve, que eu falei assim, o Vitória não é mendigo pra precisar de 1 milhão. Aí você falou, mas o Vitória tá devendo a Lucas Braga.
como é que um time tá sem precisar de dinheiro tá devendo ao Lucas Braga? Eu falei, o Vitória não deve a Lucas Braga. A minha afirmação foi essa. Olha como é muito fácil você distorcer uma fala. Eu não falei que o Vitória, que não existia processo. Eu vou fazer o recorte e provo. Não falei que não existia processo. Eu falei que o Vitória não deve nada. E eu afirmo, o Vitória não deve nada a Lucas Braga. Você já postou esse corte já? Vai ter que postar, porque esse negócio tá dando uma agonia da zona. Você prova o que você tá falando aí. Mas é isso. A verdade, é porque Alex, ele tá dizendo Alex, que o que você tá falando. Você tá distorcendo minha fala. Não, peraí, Alex. Só pra gente colaborar. Eu falei isso ou não falei que eu acabei de dizer? Você falou 80% disso aí, realmente, você falou. Agora tem os 20% são importantíssimos. Primeiro que a gente tava falando da BAD foi sobre a questão do 1 milhão. E que esse 1 milhão, pra quem realmente fala, Mabel, que não tem dinheiro, se eu digo pra você que eu não tenho dinheiro e eu tô precisando de ajuda, você vai chegar com 100 reais pra mim, pra mim é muito dinheiro se eu não tenho nada. É uma coisa. Então aí mas você não acha também que iria desvalorizar o time de alguma forma, não? Depende, se aceitar assim, 1 milhão não, a gente anual? É porque tem cotas. Então tem cotas de 1 milhão. Se você quiser com 1 milhão, botar no... O que é, bicho? No chat aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Vai, continue, eu acho. A galera aqui tá na onda pro meu lado. De quê? Leia aí, leia. Leia, pô. Já que você já parou aqui que eu não vou. Não, continue, daqui a pouco eu vou pros comentários. E aí, o que acontece? O que a gente tava falando é que, por mais que o Vitória não tenha sido condenado, existe uma pré-dívida, entendeu? Existe uma dívida. Pré-dívida? Existe uma dívida, vamos lá, não existe dívida. Não, a dívida é só depois que o processo terminar, né? Por isso que eu usei a pré-dívida, foi o seguinte, porque o nosso... Você criou um conceito novo, pré-dívida? Não, pô. Porra, peraí. Que é pré-dívida, Washington? Pré-datado. Pré-dívida. Mas se eu processar Mabel... Vamos lá. Pronto, um exemplo de Mabel. Mabel me pré-deve 50 mil. Faça o seguinte, coloque nos termos corretos esse seu exemplo. Porque se Mabel trabalha pra você, você tem a obrigação de pagar Mabel algumas coisas, Mabel pode questionar mais. Se eu não estiver pagando. Peraí, sim. Se eu não estiver pagando Mabel. Mas se você tem uma dívida com ela, você só vai saber o valor depois do trânsito e julgado. Ou trânsito e julgado não, que é Supremo. Depois que julgado. Mas que você já tem uma dívida com ela? Não. Claro é óbvio que não, tem. É depois que o juiz já terminar. Não, aí vamos lá. É porque ele não pagou. Ele me ofendeu. Ou eu ofendi ele, mas ele me processou. Mas tem que ser trabalhista. Eu ofendi ele me processou. Deu um trabalho, enfim. E aí o juiz achou que não, que o que eu falei a ele foi verdade mesmo, que não tinha nada a ver com a situação. Ele não vai mais ganhar 50 mil nenhum, ainda vai pagar o meu advogado pelo tempo que perdi, o advogado dele vai contar com o ovo no cu da pirueta. Concordo com você, desde que não exista uma relação de deveres, de obrigação. Existe obrigação. Mais uma vez você utiliza de subterfúgios. Não. Pablo Marsalesco. Eu só quero... E nesse caso, o exemplo que você tá dando, eu teria que ter uma dívida com Mabel. Tá? Mabel... vamos fazer o inverso, que o exemplo foi eu processando ela, né? Então, digamos que eu sou seu funcionário, Mabel. Eu trabalho para sua empresa, tá? E você me tem que pagar meu salário, você me paga um salário mínimo todo mês. Você tá me pagando salário todo mês, meus 1.500, você tá pingando corretinho. Só que você fez alguma coisa, eu me senti assediado moralmente na sua empresa. Sabe, você me distratou, você me humilhou, e aí eu recorro à justiça para lhe processar. Porque eu me senti ofendido, eu tive minha honra atacada dentro da sua empresa. Só que você tá me pagando. Todo mês você tá me pagando salário normal. Eu tô te processando porque eu me senti ofendido. Certo? Certo. Você não me deve nada, porque você tá me pagando meu salário. Eu tô te pedindo algo a mais porque eu tô te processando por assédio moral. Aí eu pedi, sei lá, 50 mil de indenização. Quem vai... No final das contas, determinar é o juiz, a gente pode tentar conciliar e ver um valor que não seja o valor que eu tô pedindo. Digamos que o juiz vai sentar o advogado da sua empresa com o advogado meu, a gente vai chegar no valor, vai fechar 20 mil, tá todo mundo feliz. Você não me deve nada. É esse o exemplo que o Washington tá entendendo. Você não me deve nada. A minha afirmação foi, Paulo Bahia, todo mundo aqui que tá contestando, erroneamente, tal qual o Washington, eu não falei que não existe processo. Não teria nem como eu ter dito isso, porque eu dou o exemplo do processo. E até falo. Disseram que abriu mão depois que foi Fortaleza. O Vitória não... A minha afirmação foi, e eu falei convictamente, Washington, o Vitória não deve nada a Lucas Braga. E eu reafirmo. Posso estar enganado, se aparecer lá na frente que o Vitória deve Lucas Braga e o Lucas Braga tá cobrando por salário atrasado, por qualquer descumprimento, como no caso de William Oliveira, que era dívida de FGTS, aí devia.
A informação é que o Vitória não deve nada a Lucas Braga. O negócio é rescisão de contrato, é diferente, né? Isso. Mas eu contratei. O Washington vai ficar 1 ano aqui na minha empresa, o contrato é de 1 ano. Você chegar, hoje eu não quero mais não. É multa, é contrato, e aí você vai querer me processar pra poder dar... Mas aí é porque a questão jurídica, isso aí já é pura especulação, como a gente teve até um debate aqui com o Mazo, né, antes do programa acabar, já é especulação. O que as pessoas acham, como é um processo em segredo de justiça, não tem como ninguém saber pelo que Lucas Braga cobra esses 13 milhões. De dívida, não é. A não ser que o Vitória esteja mentindo. Esteja escondendo o que foi, Abel. Não, a gente só tá vendo se tem live Pix. Se a galera mandar, a galera tem que só sinalizar, viu, galera? O Vitória, a não ser que o Vitória esteja mentindo, tá? Que existe essa possibilidade. Só uma pergunta. Existe, mas eu tenho que trabalhar com a informação que o clube tá passando. Calma. Como no caso de Marinho, como no caso de Marinho, também eu trabalhei com informação que veio do clube, que o presidente não queria, por isso. Aí depois o presidente desmentiu, aí não é mentira minha, é mentira do presidente. Como foi em outros casos, mas aí não fui eu, não vou tomar também a dores dos outros. Tá. A informação é que o Vitória não tem dívida com o Lucas Braga. E eu vou lhe dizer, não faria nem sentido, Mabel, o Vitória dever 13 milhões a Lucas Braga. É uma questão de lógica. Lucas Braga, vamos dizer que o Lucas Braga ganha o teto do Vitória. Qual é o salário dele? Vamos dizer que ele ganha 500 mil. Nem se ele tivesse ficado o ano inteiro sem receber, o Vitória deveria 13 milhões. Faz sentido? Não. Fazer a mesma pergunta pra você. Faz sentido pra você? Depende. Não depende. Vamos dizer, qual o teto do Vitória hoje? Vamos colocar 500 mil? Hoje acho que é 500 Pronto, mil. Era Lucas Braga foi contratado, vamos arredondar. Digamos que ele foi contratado em janeiro, ficou 12 meses recebendo 500 mil. Não é 700 não? Não sei, cara. Não sei, porque realmente esses valores são especulativos, ninguém tem certeza. Não tem certeza. Não tem como, nunca tem como provar. Se ele ganhasse o Washington 1 milhão por mês, ele fosse contratado em janeiro de 2025 até dezembro de 2025, o Vitória não tinha como dever 12 milhões a ele. Eu tô colocando aqui um exemplo esdrúxulo pra mostrar que assim, se ele tá cobrando algo ao Vitória, não é por dívida do Vitória a ele. Ele pode estar cobrando uma rescisão contratual, que existem brechas nas leis do futebol, que se você estiver realmente treinando separado, ou sendo submetido a algum tipo de constrangimento, você pode pedir uma rescisão indireta. E isso não é informação, tá, gente? É uma especulação dentro dos elementos que estão dentro da situação. Da onde seria que o Vitória deveria 3 milhões a Lucas Braga? A única coisa que a gente tentando assim fazer um exercício de imaginação pode imaginar é que ele estaria pedindo a rescisão, porque inclusive eu falhei nisso, era pra eu ver até onde é o contrato de Lucas Braga, você sabe? Não sabe não, né? É até o final do ano. Desse ano? Do ano passado. Não, pô. Não, senão ele ia embora, né, filho? Ele ia embora. Não, pô, mas foi essa discussão que a gente tava tendo aqui que se terminou porque ia ter... Não, pô, você tá fazendo o que no Vitória ainda, pô? Deixa eu ver, acho que ele tem contrato com o Vitória. Deixa eu ver. Eu não sei se é 2027. Eu vou pesquisar, mas é difícil achar, velho. Eu vou ver o que isso eu acho. Não, mas acha, bote aí contratação Lucas Braga Vitória, que aí deve achar, quando ele foi contratado, deve ter os termos. A única coisa que justificaria, isso aqui que eu falei faz sentido pra você, Mabel? Eu tô usando o termo dele. Faz sentido pra você, a técnica de pau amassado dele ele ficou sentido porque eu usei esse termo com você, velho. Você usa com todos. Achou que era exclusivo, né? Até o final da temporada de 2026 desse ano. Pronto. Então ele tá contratativo até o final desse ano. Ainda assim é muito dinheiro. Eu não sei se... Peraí, o Fortaleza acertou... Não. Eu acho que não, viu, Washington? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Porque se a ideia era o Fortaleza, se o Fortaleza subisse pegar. É mais tempo, deve ser 2027 o contrato dele, viu? Eu falei nesse sentido. Se alguém aqui no chat puder me confirmar... Levi botou aqui 2029. 2029? Mas aí tem que ver, né? Vamos pesquisar aqui. Tá. Teve a passagem pela base do Santos, foi adquirido por 5 milhões pelo Vitória, onde acumulou 35 jogos e 2 gols. Que bacana. Não, 2 gols? 2, tá aqui dizendo isso. Lucas Braga? Então qual foi o outro? Eu lembro do Fluminense, qual foi o outro? 2 gols. 6 passos foi cedido ao Fortaleza e as duas equipes dividiram o salário ao jogador. Fortaleza não tá falando aqui do... Eu acho que essa parada aí, nem na hora quando ele chegou, foi... 2029, ele tá dizendo aqui, velho. Muito tempo, hein? Também acho que não é 2029, não. Acho que é menos. Eu coloquei no chat GPT aqui, mas não é confiável. O chat GPT erra muito essas paradas. Até quando? Deixa eu colocar no Google. Até quando
é o contrato de Lucas Braga no Vitória. Levi colocou aqui, ele tem o maior contrato pelo Vitória, de 4 anos. Então é 2029 mesmo. Aí 2029. Paulo já botou aqui 2027, ele tem 2 anos de contrato, cada um fala uma coisa, né? É complicado também. Tem que ver aí. Eu vou olhar aqui pelo... Eu vou descobrir aqui. De fontes confiáveis. 2027. No Wikipedia 2027. Tá 2027. 2027. O Wikipedia também não é de confiança. Não, tá no GE. É no GE, né? GE 2027? Então dá pra cravar 2027. 2027. Aí vamos pegar 13 milhões. Vamos fazer uma conta maluca aqui. Calculadora. Até dezembro de 2027. 13 milhões. Quantos zeros é 13 milhões? 13 milhões para zero. Mas aí a matemática não... porque ele renovou então 24. O contrato, né? Porque não faz sentido. Não, pô, não até dezembro de 2027, nós estamos em 2026. Não chegou nem dezembro de 2026, ele então, tem mais 2 anos. É isso que eu tô falando, 2026. Foram 4 anos de contrato. 4 anos. Fiz uma conta rápida aqui, eu dividi 2 anos. Faltam 2 anos de contrato, certo? 2026 e 2027. E as luvas, você não tem acesso? Peguei 13 mil. Mas luva? 13 mil de quê, rapaz? Ou 13 milhões. Que luva? Luva é quando vai contratar. Não, luva não é aquelas bonificações. Não, as bonificações que rolou no final do ano. Vai que ele não recebeu. É por fora, né, não? Bonificação não é contratual, pô. O bicho, você tá falando? Isso é mas aí o bicho, ele vai poder botar o bicho no... O bicho é de boca, Washington. Fala bônus. Bicho é de boca, sim, bicho não é contrato. Bônus. Mas ele pode questionar de alguma forma. Não pode. Vem você desinformar de novo. Não é contratual. Isso aí é uma prática que faz fora as partes. Bolo é bolo. Bolo é bolo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É o contrato. Não vamos inventar coisa, não. Bora, Alex, vamos lá. Você pega... Faltam 2 anos de contrato, certo? Se você pegar os 2 anos que faltam, pegar esses 13 milhões... Você falou quanto, Washington, o salário de Lucas Braga, mais ou menos? Mais ou menos, não é informação. Não é informação. Não é informação. Tudo isso aqui é um exercício de especulação. Exato. Bota aqui $500 mil, vai. Pronto. Se chegou como estrela aí. E dividir por 24, deu total aqui de 541 mil por mês. $500 mil quase. Não faz sentido que pareça ser o que resta para o Vitória pagar para ele, esses 3 milhões? Isso. Por isso que eu acho, tá? Que esse valor que ele tá pedindo se deve a um processo de rescisão indireta. Eu acho. Aí o pessoal já fez o corte já antes disso, do eu acho. Porque a gente fez aqui, tá ligado, um anti-Sherlock Holmes, né? Dedução e tal, baseado nos elementos que a gente tem. Porque, repetindo, é um processo que corre em segredo de justiça. Então a gente não tem acesso a esse processo. Considerando que o Vitória não tem como dever 13 milhões a Lucas Braga, a não ser que o Lucas Braga ganhasse 1 milhão e 100 mil de salário por mês e o Vitória tivesse ficado 2025 inteiro sem pagar ele, o Vitória não tem como dever 13 milhões a Lucas Braga. E minha afirmação é somente essa, o Vitória não deve Lucas Braga. Mas eu quero te falar uma coisa assim, Alex, que eu e você... Nós entramos em uma rota de colisão em um sentido que, na verdade, nós erramos. Tanto eu errei e você errou mais pela sua capacidade intelectual, por ser mais inteligente do que eu. Porque assim, a gente tá discutindo, Mabel, olha o que a gente tá discutindo, né? Lucas Braga, a gente tá discutindo a superfície. E o problema do Vitória é estar em uma estrutura que o Vitória vem adotando, que a gente agora tá com o Pedro Henrique e que a gente nem tocou no assunto de Pedro Henrique, o absurdo do absurdo. Que já tem um mês. O que tem a ver é que o que a gente precisa abordar é que o Vitória tem errado de forma grotesca com a questão das contratações e que isso tem causado esse tipo de problema que a gente tá aqui agora, Alex, discutindo 13 milhões para Lucas Braga. Mas a gente tem outras bombas no elenco. Então é isso aí, galera. Este foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e todo aquele processo. Ativar a notificação, comentar, compartilhar para mais pessoas, para a gente espalhar a nossa palavra. Tamo junto e até a próxima.